Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto na sequência daquilo que a gente vem falando na série Agradando a Deus. Nós vamos falar de um assunto que não é um assunto assim que você diria, poxa, eu vim aqui de manhã para ouvir isso, mas é isso que nós vamos ouvir, que é esse assunto aqui. Vocês conhecem essa palavra? Alguém já ouviu falar? Parece que algumas pessoas em povos distantes fazem essas coisas, né? Mas vamos lá, vamos estudar. Então, na verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o mesmo texto que temos lido, de onde saíram esses temas. Diz assim, 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Ora, irmãos, antes disso, eu quero que você preste atenção na leitura bíblica. Quando eu falo presta atenção na leitura bíblica, a que eu estou me referindo? Quando um determinado texto eu já li algumas vezes, a tendência que a gente tem é ler muito rapidamente. E quando você lê muito rapidamente, você perde sentido, perde significado. Então preste atenção à leitura das Escrituras. Se você tiver com a sua Bíblia, abra. Se você vai acompanhar aqui, acompanhe. Então vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele está se referindo a momentos históricos importantes. Entretanto, essa frase é importantíssima. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pai, essa é a Tua palavra poderosa, palavra que traz para a gente a Tua vontade. Ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos a mergulharmos neste assunto de forma mais profunda, ajuda-nos a termos uma mente aberta para podermos ouvir o Senhor, um coração disposto a Te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto, ou deste texto, nós tiramos 4 temas: a idolatria, a imoralidade, tentar a Deus e agora murmuração, nem murmureis. O contexto, ou seja, de onde esse texto foi tirado, essa murmuração, ela remonta a alguma coisa muito interessante que aconteceu na história de Israel. E eu quero mostrar para vocês. Em Números 16, a partir do versículo 1, diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Corá era filho de Levi, filho direto, obviamente ele era da tribo de Levi. E você tem que pensar que o Senhor havia separado a tribo de Levi, né, para sacerdócio e tudo. Ele juntou Datã, juntou Abirão e On. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Qual que é a reclamação deles? Podem falar, gente, aqui a gente tem liberdade. Qual foi a reclamação deles? Vou ler de novo.
Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Qual é a reclamação deles? Por que vocês estão à frente do povo, se todos nós também somos de Deus? Já viu isso alguma vez, não? Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Que prova, hein, gente? O que vocês acham? Pesada, né? Ok. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. De novo, eventualmente alguém que está lendo a Bíblia vai dizer: mas gente, é muito pesado isso, né? Precisava matar também, né? Bate um papo com eles, cria um departamento na igreja para eles trabalharem, dá alguma coisinha para eles, um presente, uma caneca, faz qualquer coisa, deixa eles ficarem bem. A gente tem que começar a entender algumas coisas, queridos, que o princípio de Deus é imutável. E quando Deus estabelece algo, Ele estabelece e Ele julga baseado naquilo que Ele estabeleceu, ok? Pega meu celular, filho, eu sempre faço isso. Eu esqueci de mandar para o grupo esta mensagem, e eu vou fazer isso agora. Que pastor esquecido, eu nunca vi um negócio desse. Pronto, se alguém quiser, está aí no seu celular essa mensagem. Princípio de Deus é aquilo que se chama justiça de Deus. Justiça é a lei, é a regra. Juízo é o julgamento e a condenação. Eles foram julgados baseados na lei de Deus, no estabelecido por Deus. Quem chamou Moisés? Deus. Moisés se candidatou a esse cargo? Não. Quem conhece a história sabe que Moisés nem queria fazer isso. Ele estava no deserto. O Senhor o chamou no deserto. Chamou a atenção dele através de uma sarça, de uma arvorezinha que estava com fogo, mas não se consumia. Havia ali um sinal. E Moisés viu aquilo, chegou perto. A hora que ele chegou perto, o Senhor disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ali Deus começou a trabalhar com Moisés e a chamar Moisés para ir para o Egito. Ele já tinha saído do Egito há muito tempo, 40 anos ele já estava longe do Egito. E Deus o chama, Moisés já está com 80 anos de idade. E Deus diz para ele: você vai libertar o meu povo e vai trazer o meu povo para a terra que eu prometi. E aí começa toda aquela luta interior de Moisés: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor isso, Senhor aquilo. O Senhor deu alguns sinais para ele, chamou, mandou ele para o Egito, mandou ele falar com o faraó, ele vai conversar com o faraó. Nessa conversa com o faraó ri dele, ele vai e diz: Senhor, e agora? O Senhor diz: vai ter a primeira praga, vai ter a segunda praga, terceira praga, quarta praga, quinta, eu estou falando que é para você ver quantas pragas são, bastante. Sétima praga, oitava praga, nona praga, e o faraó endurecido, não sai de ninguém daqui, é mão de obra barata não, gratuita, eu não vou deixar vocês irem embora, vocês não vão embora, e aí Moisés ora ao Senhor, e o Senhor dá a última orientação antes da 10ª praga, que é a Páscoa do Senhor, quando morre um cordeirinho no lugar do primogênito israelita, o sangue daquele cordeiro é passado na porta. O Senhor diz: quando eu passar e vir o sangue, aquela casa está protegida. Consequentemente, os primogênitos dos filhos de Israel não morreram, mas todos os primogênitos do Egito morreram. O faraó entra em pânico, porque morre o filho dele, deixa o povo ir embora. Quando o povo sai, e está indo, o Senhor dá a direção: vocês vão por aqui. Só que nessa direção, vocês vão por aqui, eles dão de cara com o Mar Vermelho. Mais do que isso,
Você tem que pensar que a Bíblia diz que foram 600 homens a pé, 600 homens que saíram do Egito. 600 homens. Eles contavam aqueles que eram com idade de exército, com idade de luta. Os idosos não eram contados, as crianças, jovens, adolescentes, crianças não eram contados e as mulheres não eram contadas. Se saíram 600 mil homens, a gente imagina de 2 a 3 milhões de pessoas que saíram. Você imagina 2 a 3 milhões de pessoas caminhando, dão de cara com o mar. Quando chegam diante do mar, alguém diz: os egípcios vieram atrás de nós. Olha a luta, gente. 10 pragas e o Egito não queria soltar os caras. Moisés disse para Deus: Senhor, e agora? Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, e tu levanta a tua vara. Ele levantou a vara, o mar abriu, eles passaram, o egípcio veio, eles vieram atrás. O Senhor não permitiu, obviamente, que eles viessem imediatamente, já encontrassem o povo e matassem o povo, coisa parecida. A hora que o povo vai atrás deles e entra pelo mar, o mar fecha. A irmã de Moisés, Miriam, canta, adora a Deus, na grande libertação que o Senhor promoveu a Israel. Vocês estão vendo quantos milagres aconteceram? Vocês estão vendo que Deus é esse, o Deus que prometeu e cumpre. O Senhor que disse: eu vou levar vocês para a terra prometida. E ele estava levando o povo para a terra prometida. Ah, a gente não tem comida. Deus fez chover comida, maná. Ah, a gente não aguenta mais maná, a gente está com vontade de comer carne, proteína, low carb. Deus mandou codornizes. A gente está com sede, Deus deu água para eles. E aí vem um cara chamado Coré ou Corá, junta Datã, Abirão e On, juntam mais 250 homens e vão numa comitiva conversar com Moisés e Arão e dizem: chega, quem é que colocou vocês aí nessa liderança? Por que é que vocês são líderes? O povo todo aqui é santo, por que que vocês estão se achando? E aí Moisés fez o que ele deveria fazer. Vamos ver quem Deus chamou. Se vocês morrerem, à toa, morreram, ficaram velhos, pegaram uma doença, aconteceu algum acidente, vocês morreram, Deus não me chamou. Tá bom, mas se Deus fizer alguma coisa assim inusitada, tipo abrir a terra e vocês todos caírem lá dentro e a terra fechar, aí vocês vão saber que foi Deus que me trouxe aqui. Moisés não tinha acabado de falar que a terra abriu, engoliu todo mundo, fechou, acabou. Se você estivesse vendo isso, como você ficaria? O que você acha? Pode falar, como você se sentiria? Você só está aqui de olho, você não faz parte da turma, a turma da rebeldia, certo? Você só está aqui vendo. O que você faria? Vocês não sabem? Cairia um temor muito grande ao coração, não cairia? Você chegaria diante de Deus e dizia: Senhor, me perdoa, eu nem fui lá com eles, mas o Senhor me perdoa em nome de Jesus. Quer dizer, em nome de Jesus eu falaria, porque Jesus já veio. Na época não tinha vindo ainda. Estão dentro do assunto? Vamos ver o que o povo fez. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Quando eles fizeram isso, presta atenção, o que eu falei para vocês? Que Deus não muda a sua palavra, certo? Okay. Quando eles fizeram isso e falaram isso para Moisés e Arão, Moisés se virou para Arão e disse: corre, pega o incensário, vai pedir perdão por esse povo. Arão saiu correndo, e enquanto ele foi, porque Moisés disse para ele: corre porque a praga começou. Começou a morrer gente, morrer. Arão saiu correndo, pegou o incensário e tal, começou a clamar ao Senhor e entrou no meio do povo, diz o texto bíblico, entre vivos e mortos, cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. O que a gente aprende com isso? Você vai dizer assim: pastor, graças a Deus a gente vive na época da graça, e na época da graça não existe mais nada disso, né? O que você quer dizer com época da graça? Época da graça é época da libertinagem? Você faz o que você quiser, do jeito que você quiser? Deus estabelece de outra maneira as coisas, Deus responde de outra maneira, Deus ensina a gente de outra maneira, Deus promove coisas de outra maneira, mas a lei de Deus não muda, a vontade de Deus não muda, o Deus eterno não muda, o Deus poderoso não muda. Qual é o conselho que Paulo nos dá? Vamos ler juntos, pelo menos a primeira frase aqui. Diz lá: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual
resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O conselho do apóstolo é: faça tudo que você for fazer, faça sem murmurações, porque a murmuração é sempre contra Deus, a murmuração não é contra as pessoas. Não foi Moisés quem abriu o chão, não foi Moisés quem iniciou a praga, foi Deus. A briga toda é com Deus, o pecado é contra Deus, todo pecado é contra Deus. Você pode criar um problema com uma pessoa, aquela pessoa ficar ofendida com você, você fazer isso, fazer aquilo, mas quando você pecou contra Deus. Entenda isso. E Deus é imutável. E a palavra de Paulo é: faça tudo sem murmurações nem contenda. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Irrepreensíveis é quem não é repreendido. Por que não é repreendido? Porque não está devendo. Sincero tem a ver com pureza. Inculpável, que não tem culpa. Mesma coisa da irrepreensibilidade. Ora, como é que eu devo andar como um cristão? Sem murmuração. A palavra grega que aparece ali é essa palavra aí, gongusmos. Você vai dizer: onde é que está o N? É porque tem 2 Gs ali, tá vendo? Gongusmos. Murmurar, resmungar, pode ser vista como uma palavra onomatopeica, imitando o som de quem resmunga. Aliás, a palavra murmurar tem uma característica assim. Ela não é onomatopeica, mas ela é muito interessante, a palavra murmurar. Ó, murmúrio. A gente não é, né? Parece aquelas pessoas que ficam assim, fica andando e resmungando. Já viu gente que anda e resmunga? Tem muitas palavras que são assim, elas são conectadas com o som de algo que ela significa. E esse murmúrio tem a ver com algumas características, algumas coisas, né? Ou algumas coisas, ou melhor, de onde vem a murmuração? Em primeiro lugar, ela vem de um coração corrompido. Em Deuteronômio, presta atenção nisso aqui, em Deuteronômio 32:5 diz assim: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É da onde Paulo tirou essa frase aqui, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo tirou daqui, de Deuteronômio. Essa palavra corrupta, pervertida, essa palavra corrupta tem a ver com essa deformação. Você pode ver que as pessoas, quando elas vão se entregando ao pecado, parece que elas vão se deformando, elas vão ficando amorfas, né? Sem forma. Elas vão perdendo a beleza. O pecado acaba com as pessoas. E não é só uma beleza física, mas vai perdendo a beleza da vida. A pessoa fala de um jeito diferente, ela reclama de tudo, ela murmura por tudo, tudo está ruim. Se não tiver ruim, ela faz ficar ruim, que é para poder murmurar. Segundo, as murmurações revelam julgamentos equivocados. Quando as pessoas reclamam, elas reclamam, assim, é muito rápida a reclamação e elas não pensam. Em João 7,12 diz que havia uma grande murmuração a respeito de Jesus na multidão. Uns diziam: ele é bom, outros diziam: ele engana o povo. Por quê que a mesma pessoa passou essas duas imagens? Será porque Jesus enganava o povo? Não, ele não enganava o povo. Ele era bom, ele ajudava as pessoas. Mas quem murmura, chega uma hora que murmura por vício. Já não faz mais nenhum tipo de juízo, não pensa, não raciocina. Pensa na sua vida. Tem gente que acorda murmurando. E aí você diz: o que está acontecendo? A pessoa diz: não, nada. Nada o quê? Por que você está reclamando? Reclamando de quê? Dormiu bem? Dá para o gasto. Lá no Canadá eu ficava irritado com os caras, porque eles têm umas frases, igual aqui também a gente tem, umas expressões idiomáticas. E você chegava para o cara e dizia assim: e aí, tudo bem? E o cara falava assim: not too bad, não tô muito mal, not too bad, not too bad. Aí chegou uma hora que eu comecei a ficar irritado, eu comecei a questionar, eu falei: você está com algum problema? Não. E por que você falou que você não está tão mal? Falar que não está tão mal não é falar uma coisa boa, não é verdade? O meu inglês era ainda pequeno e um dia, todo dia o pastor, eu trabalhava com ele, e às vezes que eu encontrava com ele, ele dizia assim: e aí, Antônio, tudo bem? Eu dizia: I'm okay, achando que eu estava abafando. Aí um dia ele olhou para mim e falou: você está com algum problema? Eu falei: não, por quê? Ele falou: por que você está dizendo que você está ok? Eu falei: mas não está certo? Ele falou: não, ok, ó, está mais ou menos. No, I'm great, I'm good, I'm you. Mas na verdade isso daí foi um erro era apenas um erro linguístico, né? Mas o que eu quero mostrar para você é que tem gente que quando reclama sem pensar. E falar em sem pensar
Existe um efeito chamado efeito manada. Vocês já ouviram falar? Isso é um efeito que vem da natureza, dos animais, né? Você vê os animais todos correndo, os pássaros voando, tudo juntos, né? E esse efeito manada foi traduzido no nosso mundo para algumas coisas. Eu peguei 2 informações apenas como exemplo. Por exemplo, na economia, investidores seguem decisões de compra ou venda de outros investidores, ao invés de fazerem as suas próprias análises, né? Eu vou na conversa de todo mundo, né? Eu vou na conversa dos outros. E isso gera um efeito manada, e um vai atrás do outro. Na psicologia social, as pessoas tendem a adotar comportamentos, opiniões ou crenças da maioria. Não é isso que nós estamos vivendo hoje, gente? Opiniões da maioria, muitas vezes sem questionar se essas ações são adequadas ou corretas. Esse é o efeito manada. O que tem a ver com murmuração? Tem tudo a ver. Em Números 13, Caleb, deixa eu explicar isso aqui, Moisés mandou que 12 representantes de cada tribo, um representante de cada tribo, 12 pessoas, 12 homens, fossem até a terra prometida e trouxessem informações a respeito da terra. Eles foram e voltaram. Olha, gente, a terra é incrível. Trouxemos, inclusive, um cacho de uva aqui carregado por 2 pessoas para vocês verem o tamanho das coisas. Ela é frutífera, a terra realmente ela mana leite e mel. Só tem um problema, tem gigante na terra. Dos 12, 10 falaram dos gigantes. 2, Josué e Caleb, disseram: vamos em nome do Senhor. O Senhor já nos deu a terra é nossa. Por que vocês estão com medo? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os outros 10, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Na continuação do texto diz assim: nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Aí vem o povo. Conhece o povo? Então. Aí você fala assim: o que o povo achou dessa conversa? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel. Os caras, esse povo que murmura, gente, é dramático. O povo chorou. Olha, vocês lembram aqueles milagres que eu falei? Aquelas pragas, a libertação, o poder de Deus, Deus se manifestando. Você lembra de tudo isso? Eles viram tudo isso. O povo chorou a noite inteira. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Moisés. Moisés e Arão, gente. Eu vou falar. Você vai lendo a Bíblia assim, você fala: eu não ia aguentar. Por isso que eu acho que a Bíblia diz que Moisés foi o mais santo, mais calmo, mais manso que já passou pela terra. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Você lembra que eu falei que quem murmura não pensa? Falei isso? Ok. Quando eles falaram isso, sabe o que aconteceu? Deus revidou e disse: ok, nenhum daqueles que saíram do Egito, a não ser Josué e Caleb, entrarão na terra prometida. Morreram todos no deserto. Foram 40 anos no deserto. Você vai parar de murmurar? Ou posso parar aqui ou você quer um pouco mais de... Ok, vamos continuar. A murmuração revela soberba, porque desafia a autoridade. Quando você desafia a autoridade, você está se sentindo melhor do que a outra pessoa. Você não reconhece a autoridade. Você não reconhece aqueles que Deus colocou sobre você. Números 16:3. E se ajuntaram contra Moisés e Arão. Foi o texto que a gente leu. E disseram: basta. Cuidado com isso. Vamos mudar, gente? Mas não tem... Vocês estão... Não sei o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, filho. Ok. O que a gente faz para mudar? Vamos para a parte prática. Primeira coisa. Aprenda a olhar para as bênçãos. Filipenses 4, 10 e 11. Leia comigo em voz alta. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que a gente aprende a viver contente em toda e qualquer situação? Quando você identifica as bênçãos. Você não foca nos problemas, você não foca no que não vai bem, você não fica olhando para as coisas que não estão bem ou que você acha que não estão bem, e você vê as bênçãos de Deus no meio de tudo isso. Eu já contei para vocês, eu já contei essa história muitas vezes, muitos anos atrás. Eu era pastor em São Paulo, um jovem, um menino, e um dos presbíteros, um senhor já bem mais velho, era da idade do meu pai na época,
E um dia estávamos num retiro, estávamos fora da cidade de São Paulo, estávamos numa região mais rural, e estávamos caminhando naquele lugar, e alguém tinha adubado aquele lugar, né, com esterco. E eu passei, muito menino, querendo ser muito engraçadinho, né? Eu disse para ele: olha, seu Oswaldo, que cheirinho, hein, seu Oswaldo? Que era esterco, né? Ele falou assim para mim: mas as flores que esse esterco vai fazer nascer serão lindas. Minha vontade era mergulhar ali mesmo no esterco e ficar... Eu quis ser engraçadinho, mas na verdade eu aprendi uma lição. Aprenda a ver as coisas boas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a igreja de Filipos, Paulo está escrevendo para eles, a igreja estava ajudando Paulo, né? Sei lá, mandou uma oferta, mandou algo para ele, para ajudá-lo no ministério. E ele disse: gente, eu quero agradecer vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu não estou falando isso por causa da necessidade, por causa da pobreza, porque faltou comida. Eu quero que vocês saibam disso porque eu aprendi a viver contente em toda situação. Quem quer aprender a viver contente em toda situação? Amém. Segundo, aprenda a dar graças. O que é que diz o texto? Juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aprenda a dar graças, a ser agradecido. Eu tenho dito sempre o seguinte: quando você murmura, você está se concentrando nas coisas que você não tem. Quando você agradece, você está se concentrando nas coisas que você tem. Quando eu murmuro pelo quê? Pelo que me falta. Não é assim? Você diz assim: ai, que calor, né? O que você está dizendo? Queria ter um arzinho. Aí Deus manda um arzinho e você fala: ai, que frio. Nunca você está contente quando você foca nas coisas que não existem ou nas coisas que você não tem. Agradeça pelo que você tem. E não estou falando só das coisas materiais, mas das situações, das experiências da vida, da família. Eu me lembro uma vez, eu estava voluntariamente ajudando um pessoal da FEBEM lá em São Paulo, e estávamos numa reunião com os técnicos da FEBEM e tudo. Vocês sabem o que é a FEBEM? É a Fundação Bem-Estar Menor, né? Trabalha com... na época eu acho que era a FEBEM, né? E eu me lembro de um dos técnicos dizer o seguinte: gente, é muito importante que a gente entenda que a instituição, a internação é o último de todos os recursos. Por pior que seja uma família, é melhor uma família do que a instituição. E não é verdade? Mas quando você foca ou melhor, quando você exige perfeição da sua família, você murmura. Os adolescentes murmuram muito e eles precisam aprender a dar graças. Por que eles murmuram muito? Porque eles ficam comparando os pais do amiguinho com os seus próprios pais. E a galinha do vizinho sempre bota ovo amarelinho. A grama do vizinho sempre é mais verde. Aí a pessoa olha para os seus pais e diz assim: eu queria... Eu me lembro que eu era adolescente e eu tinha vários amigos com cabelo comprido, era a época de cabelo comprido de homem, né? Cabelo comprido, e o meu cabelo não adianta deixar comprido, porque ele vai enrolando, então ao invés de descer ele sobe. E eu dizia: por que eu não tenho cabelo liso? Besteira, né? Hoje eu não tenho cabelo e estou na boa. Aprenda a dar graças por tudo e em tudo. Terceiro, desenvolva empatia. Por que desenvolver empatia? A Bíblia diz que o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando a gente murmura, a gente contamina as pessoas. Quando a gente reclama, a gente contamina quem está perto. E se por alguma razão tem gente que se afasta de você, pense se você não está murmurando. A pessoa cansa, é cansativo. Você conversa com uma pessoa e você ajuda a pessoa, ora pela pessoa, conversa com ela, dá conselhos espirituais, ajuda aquela pessoa a entender as coisas de Deus, a pessoa olha: é verdade. Passa um mês, você vai conversar com a pessoa, são as mesmas reclamações. Conhece alguém? As mesmas reclamações. Murmura. Eu murmuro contra isso, contra aquilo, que ninguém me ajuda, é contra a família, é contra os amigos. E hoje em dia, qual que é a palavra que fica na boca de todo mundo? É o governo, reclama. Eu não aguento mais. Eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa diz: porque não sei o quê, porque o presidente, porque não sei o quê, porque não sei o quê. É verdade, é problema sério. Deixa eu arrumar um lugarzinho para eu ficar, ainda que seja ficar sozinho embaixo de uma árvore. É melhor do que ficar ouvindo murmuração. E gente, reclama. Lembra que a reclamação
é a constatação das coisas que você não tem. Só que as coisas que você tem, você não dá graças. Nós moramos no Canadá como família, depois eu e a Vera moramos sozinhos no Canadá, os filhos aqui. Nós gostamos? Gostamos. Foi bacana? Muito. É um país bonito, lindíssimo, perfeito, longe da perfeição. Tem graves problemas. Tem coisa aqui no Brasil que é 1000 vezes melhor do que lá. Mas o povo quer ir embora, vai. Aí saiu uma turma, né, porque não tem preguiça de aprender outra língua, vai para Portugal, achando que lá eles falam português. Eles falam português de Portugal, não tem nada a ver com o Brasil. Bom, tudo bem. Tem um monte de sem-teto brasileiro morando em Portugal. Aqui tinha um tetozinho, aqui tinha uma família pobre, simples. Aqui tinha sua dificuldade, mas estava aí, vivendo. Depois tira foto, coloca no Instagram, na frente de um monumento, e todo mundo diz, não, eles é que são felizes, moram na Europa. Você não tem ideia da quantidade de ratos que tem em Nova York. Você não tem ideia da quantidade de ratos que tem em Paris. Mas a turma, imagina se eu morasse, se eu morasse em Paris. O que você ia fazer lá? Não fala a língua, não conhece a história, não tem lastro nenhum, não tem profissão. Vai limpar a casa? Limpa aqui. Está com vontade de limpar a casa? Vai, limpa aqui. Não, pastor, está sendo simplista. Eu não estou sendo simplista, eu estou sendo realista. Nós não damos graças pelas coisas que temos. A Bíblia diz que uma cidade é edificada pela boca dos seus habitantes. Você só reclama da cidade, reclama do bairro, reclama do carro, reclama da falta de carro, reclama do Uber, reclama do táxi, reclama da comida, reclama não sei do que, reclama não sei do que, e fica vendo o Instagram o dia inteiro, olhando para aquelas fotos fakes, de pessoas que tiraram fotos dando risada. E depois eles desligam o celular e vão chorar. Eles não têm dinheiro para voltar para o Brasil. Se você acha que você deve morar fora, Deus te abençoe e te guarde, que você tenha essa melhor experiência do mundo, tá bom? Não quero que você ache que eu sou contra morar fora. Seria incoerente da minha parte, porque eu morei fora. Só que eu fui morar por missão. Eu tinha um propósito, né? Graças a Deus eu não fui porque eu estava precisando de dinheiro. Porque cheguei lá e descobri que não tinha dinheiro. Então não é essa a questão. Eu tinha propósito, tinha um chamado espiritual, era outra conversa. Se você quiser morar, Deus te abençoe. Mas por que eu falei de empatia? Exatamente porque a gente precisa amar as pessoas, e amar as pessoas significa você falar coisa boa, dar graças, falar das coisas maravilhosas. Gente, é sempre a mesma conversa. Eu faço aqui no culto da noite de quarta-feira. Quem aqui quer dar graças? Ninguém abre a boca. Quem tem pedido de oração? Aprenda a dar graças. A Bíblia diz, essa é a vontade de Deus. As pessoas vão se sentir abençoadas, as pessoas vão agradecer a Deus por serem amigas de pessoas que são gratas, que têm um coração transformado pelo Espírito Santo. Seja uma bênção na vida das pessoas. Para de reclamar. Mas está difícil. Mas está difícil para todo mundo. Você esqueceu que você nasceu chorando? E vai morrer chorando? E as pessoas vão chorar depois que você morrer? Ou algumas vão ficar felizes, porque lá se foi o murmurador. Aprenda a entender uma coisa, aprenda, que nós não moramos sozinhos no mundo, nós não estamos sozinhos no mundo, existem pessoas ao nosso redor, e quem é que está mais perto de nós? A família. E tem gente que não suporta a família, porque só reclama, e os familiares não suportam a pessoa, porque a pessoa só reclama, e depois diz, que feriado, estou sozinho, ninguém me chama. Mas não chama mesmo, quem é que aguenta? Dá vontade de pagar iFood e mandar entregar na casa do cara. Quarto, comunique-se de forma construtiva. Olha só, Efésios 4:29 diz assim, vamos ler juntos, gente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. O que é a palavra torpe? Vazia. O que é uma palavra vazia? Uma palavra que não significa nada, não edifica. Palavrão é torpe. Eu acho estranho, tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, o senhor sabe, né, lá na nossa casa e tal, não sei o quê, a gente está feliz na igreja, amando a Deus, andando tudo certinho com Deus, tudo ótimo, mas olha, de vez em quando minha mulher abre a boca, mas fala palavrão, hein? Mas fala palavrão. Eu não consigo imaginar, porque eu vejo aquela pessoa às vezes na igreja, paz do Senhor, Deus abençoe, bom dia irmãos, bom dia irmã. Palavra torpe é palavra vazia, palavra que não edifica, que não constrói nada. Você não tem o que falar? Fica quieto. É mais bonito o silêncio de uma pessoa sábia do que a tagarelice de uma pessoa tola. Cuidado.
edifique a vida das pessoas. Pratique a resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? Essa palavra está na moda, né? Quer dizer, está na moda, faz muitos anos já. Resiliência é uma lei da física, né? Tem a ver com os materiais. Quando você pega um elástico e puxa, ele volta, né? Essa é a resiliência do material. Você deforma e ele volta à sua posição original. A resiliência aqui em Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Resiliência, perseverança, a constância da vida. Alegrar-se no momento das dificuldades, alegrar-se sem reclamar, sem murmurar. O diabo gosta de quem fala coisa ruim. Pastor, que versículo é esse? É só você ler a Bíblia toda, você percebe que está certo, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, ele engana, ele lança dardos inflamados, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir seu coração, ele quer destruir a sua vida. Essa noite, os irmãos sabem que eu tive um tombo aí um mês passado, sei lá quanto tempo faz, e eu estou fazendo fisioterapia, meu ombro dói, né? De vez em quando aqui eu vou levantar o braço, então, dá aquela puxadinha, eu vou devagarinho, as coisas vão andando. Essa noite eu estava dormindo, sabe quando você está dormindo pesado? E me deu uma queimada no ombro, e eu não estava deitado em cima do ombro, eu estava deitado do outro lado, e esse ombro aqui quietinho. Aí me deu uma fisgada, mas uma fisgada, eu vou contar isso, irmãos. A Bíblia ensina para a gente que a gente tem que ser sábio para contar essas coisas, então eu vou contar e eu quero que você entenda como a minha experiência, não é doutrina, ok? Minha experiência. E aí, me deu aquela fisgada, aquela queimada, eu acordei assustado e falei assim: Deus, me mostra o porquê isso dói tanto. Pum, eu vi um gato preto, coitadinho dos gatos pretos, mas ele representa alguma coisa. De alguma maneira Deus falou comigo, e eu disse: entendi, Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo dardo maligno e inflamado sobre o meu ombro vai embora agora. Dormi. Nossa, pastor, você é assim dessas pessoas? Sou dessas pessoas que oram, que creem no poder de Deus. Eu poderia reclamar? Poderia, como já aconteceu, infelizmente, eu não sou perfeito, de acordar de manhã, minha esposa, e aí? Eu dizer, mas foi uma bênção Deus falar para mim, você tem que aprender a orar. Não é porque você caiu, o médico falou que fez isso, a ressonância magnética mostrou lá que os meus ligamentos, alguns ligamentos se romperam, não é por causa disso que você vai dizer assim, tadinho, agora eu tenho um braço perdido. Não tem nada. Ore. O inimigo quer destruir a gente. Então, no meio da provação, isso foi uma provação, uma luta para mim. Quem é que gosta de cair? A hora que eu estava no chão, tudo que me passava na cabeça deve ter um monte de gente na fotografia pondo no Instagram. O velho caiu. Bobagem, né? Entende o que eu quero dizer? É uma luta. Mas aprenda a se alegrar na luta. Número 6, participe de ambientes positivos. 1 Coríntios 15:33, leia comigo, por favor. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você anda? Qual é a sua turma? Eu digo para os homens, eu vou repetir o que eu falei para os homens lá no Palavra de Homem toda segunda-feira. Eu vou repetir para vocês, porque isso serve para os homens, para as mulheres, serve para todos nós. Se a sua turma mais chegada é de gente tóxica que não teme a Deus, você é pior do que eles. Porque se você aceita, aí a esposa chega para o marido e diz assim, bem, eu olhei no seu celular, tinha fotos pornográficas. Aí o marido, muito sábio, diz assim, mas é que meus amigos é que me mandam. Tá ruim de amigo, hein, jovem? Larga a mão, corta a conversa, desliga esse amigo. O quê? Se você tem um amigo que você sabe que é pervertido, deformado, cheio de coisa ruim, e esse cara está te influenciando mais do que você está influenciando a ele, ou talvez você nunca tenha falado de Cristo para ele, você é pior do que ele. Você é uma lata de lixo. E você gosta de lixo. Gente, vamos nos defender. É ruim, está ruim para você. Corta. É uma amizade tóxica, tira da sua vida. As más conversações corrompem os bons costumes. Com quem que você conversa? Que tipo de conversa você tem? Pastor, mas aí eu tenho que sair do mundo. Não, tem não. Jesus, na oração em João 17, disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Leia a Bíblia que você entende isso tudo que eu estou falando. O que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu seja uma pessoa que influencie, não seja influenciado o tempo todo. E o tempo todo fique absorvendo toxinas de conversas ruins. Mas isso você tem que escolher que ambiente que você escolhe para conviver. Você está entendendo que esse ambiente que eu estou falando são aqueles que você escolhe?
Eu não estou dizendo daqueles ambientes que a gente não escolhe. Você está no trabalho, uma pessoa do seu lado, só fala palavrão, só fala bobagem, não sei o quê, para fazer o quê? Eu posso fazer, a não ser testemunhar do amor de Cristo. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu estava fazendo a faculdade de teologia e trabalhando, e todo mundo ficou sabendo que eu era seminarista, porque eu falei para todo mundo. E tinha uns chefes que eu vou te falar. Boca suja é limpa perto daqueles caras. Mas eles entravam, às vezes, onde eu estava, eles olhavam para mim, o Nasser não vai gostar do que eu vou falar. Eu dizia, glória a Deus, aleluia. Não gostei mesmo. Não ria e não queria nem saber. Ou eu sou luz no meio das trevas, eu sou sal onde não tem sabor, ou eu sou mais um. Você sabe que sempre eu tenho uma preocupação muito grande com essa coisa do censo. O censo brasileiro diz que a igreja evangélica cresceu como nunca. Umas pesquisas dizem que nós somos 25, outras dizem que somos 30 milhões. Mais de 10% da população. Tem cidades no Brasil que tem muito mais do que isso, percentualmente falando. E parece que nós estamos pior. Por quê? Porque nós não somos quem nós deveríamos ser. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Não se esconde uma luz embaixo da cama. Não é isso que a Bíblia fala? Se você é do Senhor, seja do Senhor. Você não precisa pegar a sua Bíblia, levar no trabalho e sair pregando no trabalho, porque ali você tem que trabalhar. Mas você seja uma pessoa que se defina como quem você é em Cristo Jesus e não tenha medo de dizer que você é crente. Por causa dos escândalos dos crentes, ninguém mais usa a palavra crente. Por causa dos escândalos dos evangélicos, ninguém mais usa a palavra evangélico. Os caras já não sabem mais como falam, né? Quem eles são, né? E aí, quem que você é? Às vezes eu estou conversando com um cliente, vocês sabem que eu sou coach, eu trabalho com mentoria. Essa semana aconteceu isso. Falei, e aí? Você me disse que já frequentou a igreja? Já frequentei. Eu falei, que igreja? A igreja X, a igreja evangélica. Ah, legal. E continua? Ele disse, não. Eu falei, há quanto tempo você não vai? Ele disse, 12 anos. E eu disse, por quê? Isso é a decepção com as pessoas. Eu falei, olha, eu vou fazer um parênteses aqui, não é do nosso trabalho, mas posso falar uma coisa para você sobre esse assunto? Ele disse, pode. Eu falei, você sabe por que você se decepcionou com as pessoas? Porque você deixou de olhar para Cristo e você olhou para a igreja. Quando você olha horizontalmente, você enxerga as pessoas que são tão falhas como nós. Mas quando você olha para Cristo, olhei para ele e falei, você acha que eu como pastor há 41 anos, foi aí que ele ficou sabendo que eu era pastor. Falei, há 41 anos que eu sou pastor, você acha que nunca levei um tombo de ninguém? Você acha que nunca ninguém mentiu para mim? Você acha que nunca ninguém se fez de amigo para depois me apunhalar pelas costas? Você acha que eu nunca passei por isso? Passei inúmeras vezes. Abandonei a igreja? Não. Abandonei Jesus? Não. Abandonei a Bíblia? Não. Porque eu sou forte? Não, porque é para onde eu olho. Eu estava olhando para Cristo. Aprenda a olhar para Jesus. Em último lugar, trabalhe o seu desenvolvimento pessoal. 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus tem me dado condições de trabalhar o meu coração. Deus tem me dado força para eu mudar a história, para mudar a minha maneira de pensar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem aqui se lembra de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2? Algumas mãozinhas, obrigado. Diz assim, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo para a gente? Que uma vez que eu estou em Cristo, eu preciso trabalhar a minha mente não é automaticamente, eu me converti hoje, automaticamente a minha mente está pensando coisa boa. Não é assim. Eu preciso lavar a minha mente da sujeira desse mundo e trazer para a minha mente as coisas boas da palavra de Deus. Eu preciso ser edificado pela palavra, eu preciso pensar a palavra, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso meditar sobre os princípios das Escrituras. E se eu não souber, eu vou estudar. E se eu não souber onde é que está, eu vou procurar, e se eu não souber de toda maneira, eu vou pedir ajuda, eu vou atrás de alguém que possa me ajudar. Estão entendendo? A mente precisa ser trabalhada. O que é que Paulo diz aqui? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Deus tem nos dado um coração transformado, mas se você não mantiver esse coração transformado, através de novos pensamentos, através de nova maneira de raciocinar, daqui a pouco você está pensando igualzinho o homem velho.
A Bíblia não fala que a gente tem que ser revestido do novo homem? Quem que é o homem velho? É o homem sem Cristo, a mulher sem Cristo. Aí você não entende por que a sua mente está te puxando para trás. Porque você não trabalha o seu desenvolvimento interior. Vocês me viram aqui falar 2 versículos, eu não decoro tanto assim, mas vocês me viram falar 2 versículos decorados. Tá, já me viram falar muitos versículos decorados, certo ou não? Por que vocês acham que eu decoro? Você acha que eu fico na frente do espelho assim, ó? Você acha? Não, nunca fiz isso. Não fiz e não vou fazer porque eu odeio essas coisas. O que é que eu faço? Leio a Bíblia, falo da Bíblia. 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 Olha aqui para mim. Quanto que você falou de Deus essa semana para alguém? Quantas pessoas vieram ao conhecimento da verdade através da sua vida? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente. Nunca levou ninguém a Cristo? É assustador isso, não? Para mim é. Para mim isso revela que você é um bom ouvinte, é péssimo praticante. Só que a Bíblia diz que a gente tem que ser ouvinte e praticante das Escrituras. Mude, faça algo diferente. Enquanto a gente canta essa música que fala, Senhor, dentro de mim não tem coisa boa, mas o Senhor pode me transformar, vamos ficar em pé? Eu quero convidar você a ter esse encontro com a verdade de Cristo e que você diga para você mesmo hoje e para Deus, Senhor, eu quero mudar e vou mudar por causa de Jesus, por amor a Cristo. Eu já ouvi muita gente dizer assim para mim, pastor, sabe, eu não falo que vou mudar ou coisa parecida porque eu tenho medo de não dar certo. O que você responde? Vamos lá? Um dia de cada vez, uma atitude de cada vez, uma decisão de cada vez. Tá bom? Vamos assim? Baby steps, passos de bebê, uma coisinha de cada vez. Não tenha medo, mas não se deixe levar pelas murmurações desse mundo, em nome de Jesus.